Quais as características de um fundo imobiliário? Existe diferença entre investir em um imóvel físico ou investir em um fundo imobiliário? Quais seriam as vantagens e as desvantagens? Nesse vídeo, vamos entender tudo sobre fundo imobiliário, ou quase tudo. Primeiro de tudo, qual que seria a definição de um fundo imobiliário? Bom, fundo imobiliário é um investimento em ativos do mercado imobiliário. É basicamente isso. Então, se é um investimento em um mercado imobiliário, podemos fazer uma comparação entre investir num fundo imobiliário ou investir em um imóvel propriamente dito. Sendo assim, podemos então definir as diferenças e as similaridades entre investir em um imóvel ou investir em um fundo imobiliário. Para a semelhança entre os dois, podemos dizer que nos dois casos temos os recebimentos de aluguel. Então, quando você adquire um imóvel e você coloca para alugar, aqui estamos pensando na parte de investimento, não na parte de comprar um imóvel para morar, mas como uma forma de investimento. Se eu comprei um imóvel, eu coloquei ele para alugar, teoricamente, a minha intenção é receber um valor mensal daquele aluguel. Se eu compro um fundo imobiliário, acontece a mesma coisa. Todo mês eu vou receber um valor referente ao aluguel daqueles imóveis que fazem parte do fundo imobiliário. Isso a gente já tinha visto que era classificado como dividendo. Então, no imóvel eu recebo aluguel, com o fundo imobiliário eu recebo dividendo. Uma outra similaridade entre os dois, agora partindo para o ponto negativo, seria a vacância. Então, se eu comprar um imóvel na intenção de alugar aquele imóvel, pode ser que aquele imóvel fique para alugar por um bom tempo. Então, aquele imóvel está vago, eu não vou receber nenhum aluguel daquele imóvel vago. No fundo imobiliário também pode acontecer a mesma coisa. Se existe um grupo de imóveis dentro de um fundo imobiliário, pode ser que algum daquele imóvel ou vários daqueles imóveis estejam vagos. E aí, nesse caso, eu não vou receber dividendos referentes àqueles imóveis. Esses dois pontos seriam mais relacionados à similaridade entre o imóvel e um fundo de investimento imobiliário, recebimento de aluguel e vacância dos dois tipos de ativo. Quanto à parte da diferença entre esses dois ativos, podemos citar a primeira como uma facilidade de aquisição. O que isso significa? Para mim adquirir um imóvel, hoje em dia, atualmente, esse valor é muito alto, na casa de 100 mil, 200 mil, 400 mil, até acima de R$1 milhão. Agora, para mim adquirir um fundo de investimento imobiliário, aquele valor do imóvel é dividido por uma quantidade de cotas, e essas cotas acabam tendo um valor muito irrisório. Por exemplo, temos fundos imobiliários na casa de R$100, R$50, R$80, R$150, ou até mesmo fundos imobiliários que valem menos de R$10. Então, para me comprar uma cota de um fundo imobiliário, eu preciso de um valor bem menor e eu posso, por exemplo, investir R$30 mil, que é um valor bem menor do que investir no imóvel. Lembrando que esse valor investido eu vou comprar uma certa quantidade de cotas. Então, quando eu receber os dividendos desse fundo imobiliário, eu também vou receber dividendos proporcionalmente à quantidade de cotas. O segundo ponto de diferença entre essas duas classes de ativos seria a questão da liquidação. Enquanto no fundo imobiliário eu posso vender as minhas cotas em instantes pelo valor que aparece para mim lá no home broker, para me vender o imóvel, eu vou ter que vender do comprador daquele imóvel. Preciso saber se aquele comprador tem interesse naquele tipo de imóvel e se ele possui fundos necessários para adquirir aquele imóvel, visto que adquirir um imóvel, a gente precisa arrecadar fundos muito maiores do que adquirir apenas cotas de fundos imobiliários. O terceiro ponto de diferença entre investir um imóvel e investir em um fundo imobiliário fica por conta da variação diária no valor daquele imóvel ou no valor das cotas do fundo imobiliário. Por quê? Porque quando a gente investe em um imóvel, temos um valor apenas fixo daquele valor daquele imóvel e aquele valor fica por um bom tempo sendo negociado naquele patamar. Então, por exemplo, um apartamento de 3 quartos avaliado em R$400 mil, vai ficar esse valor de R$400 mil por um bom tempo. Enquanto nos fundos imobiliários, a variação da cotação acontece diariamente. Então, todo dia que o mercado imobiliário está aberto, mercado de ações,
Se eu entrar no meu home broker, eu vou ver a cotação de um fundo imobiliário que eu possuo. E aquela cotação fica variando o dia inteiro ao longo de todo o mês, ao longo do ano inteiro. Então existe essa diferença na variação dos dois ativos. O quarto ponto da diferença entre eles seria a questão do inquilino. Por que do inquilino? Porque quando eu adquiro um imóvel, por exemplo, um apartamento, eu vou possuir apenas um inquilino. E eu não sei se aquele inquilino que está entrando no meu imóvel é um inquilino que vai cumprir com as suas obrigações de pagar o aluguel mensalmente. Pode ser que seja um inquilino bom ou pode ser que seja um inquilino ruim, que dê bastante trabalho. E quando eu adquiro cotas de um fundo imobiliário, os inquilinos geralmente são empresas grandes, boas empresas, que geralmente cumprem as suas obrigações. Sempre vai ter essa questão do risco do inquilino não pagar as suas obrigações. Mas olhando para os fundos imobiliários, podemos ver que existem empresas gigantes por trás do aluguel de determinado imóvel, de determinado galpão. Isso dá uma certa tranquilidade ou uma certa segurança. E o quinto ponto seria na questão da diversificação. Por quê? Porque quando a gente adquire fundo imobiliário, geralmente um fundo imobiliário é dono de vários prédios, é dono de vários galpões, é dono de várias lojas, e isso acontece uma diversificação, porque cada galpão e cada loja vai ser alugada para uma empresa diferente. Enquanto investir um imóvel físico, se eu quiser uma diversificação maior, eu vou ter que arrecadar uma quantidade muito grande de fundos para comprar vários imóveis para conseguir alugar para várias pessoas. Comprando uma cota de um fundo imobiliário ou X cotas de um fundo imobiliário, eu já estou adquirindo isso, eu já estou comprando de um fundo imobiliário que possui vários imóveis. Então, esses pontos seriam as duas similaridades que possuímos nessas duas classes de ativos, imóveis e fundos imobiliários, e essas seriam as diferenças entre investir em um imóvel ou investir em um fundo imobiliário. Agora, olhando apenas para fundos imobiliários, podemos classificar os fundos imobiliários de duas maneiras. Os fundos imobiliários, eles podem ser classificados de tijolos ou eles podem ser classificados fundos imobiliários de papel. E o que significa cada uma dessas duas classificações? Bom, os fundos imobiliários de tijolos, eles são literalmente construídos de tijolo. Então, um grupo de pessoas foi lá, comprou um monte de tijolo, um monte de cimento, um monte de areia, um monte de equipamentos e literalmente construiu aquele galpão, construiu aquele apartamento, construiu aquele shopping ou construiu aquele hospital. Então, é literalmente feito de tijolo. Enquanto os fundos de papel são fundos que possuem a maior parte do patrimônio aplicado em ativos de renda fixa com lastro imobiliário. Podemos citar, por exemplo, então a LCI, que são letras de crédito imobiliário, e CRI, que são certificados recebíveis imobiliário. Então, as receitas dos fundos imobiliários de papel são basicamente provenientes dos juros recebidos por essas aplicações. Enquanto nos fundos imobiliários de tijolos, as receitas são provenientes do aluguel daquelas construções que foram feitas. Então já sabemos a definição dos fundos imobiliários, sabemos a diferença entre investir em ativos imobiliários, propriamente dito, né, imóveis, ou investir em fundos imobiliários, e sabemos a classificação dos fundos imobiliários, que são de dois tipos, de papel e de tijolo. Então, quais seriam os riscos em investir em um fundo imobiliário? Já que um fundo imobiliário parece bastante com um imóvel, podemos citar logo de cara dois tipos de riscos, que seriam a parte da vacância e a parte da inadimplência. A parte da vacância é aquele imóvel ficar vago. Então, se aquele imóvel está vago, eu não vou receber o aluguel. Ou, se o fundo imobiliário possui um galpão que esteja vago, eu não vou receber o dividendo daquele galpão. E a questão da inadimplência é basicamente a mesma coisa. Mesmo que aquele galpão esteja alugado por uma empresa, se a empresa não consegue pagar os compromissos delas mensalmente, se a empresa tem problemas financeiros, eu não vou receber o dividendo referente àquele galpão. E existem riscos que são ligados apenas aos fundos imobiliários? Sim, existem. Podemos citar ele, a variação da cotação e a escolha do fundo imobiliário. Por que da escolha do fundo imobiliário seria um risco? Bom, porque na escolha do fundo imobiliário você vai fazer uma análise
dos indicadores, vai fazer todo um estudo para saber se aquele fundo imobiliário é bom. E pode ser que, dependendo do fundo imobiliário, ele seja mais ou menos. Em relação à variação da cotação, o que acontece? As cotas dos fundos imobiliários elas vão variar diariamente ao longo do ano inteiro, né? Então pode ser que na escolha de um fundo imobiliário, aquela cotação ao longo do ano suba, ou pode ser que aquela cotação do ano caia. Para finalizar, então, as nossas considerações sobre esse assunto, as vantagens de investir num fundo imobiliário podem ser diversificação dos imóveis, pouco investimento, mitigação dos riscos e recebimento de dividendos mensais. Se você ficou até aqui e gostou dessas informações, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Te vejo no nosso próximo assunto. Até mais. Tchau, tchau.